Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é: a jumenta falou mesmo? É uma pergunta. A jumenta falou mesmo? Lembrando que se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue e evangelize com esta mensagem. Dito isso, o tema está em Números 22, 28, Números 22, 28, que fala assim: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que eu te fiz? Para me espancaste 3 vezes. Amém. Irmãos, esse tema ele foi sugerido pelo pastor Davi, meu amigo pastor Davi, de Goiânia. O Davi, ele é o maior contribuinte com os assuntos polêmicos, esses temas que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, Davi, muito obrigado, parabéns pelo tema, e é bem legal falar sobre isso, né, para ver se é verdade, se não é verdade e tal. Então é o seguinte, irmãos, vamos lá. Para explicar sobre isso, eu preciso fazer uma introdução. Não quero deixar uma mensagem muito leve, muito rasa, falando somente a minha opinião e acabou. Vamos lá. Primeira coisa, qual a diferença da Bíblia com todos os outros livros religiosos? Né? Pastor, eu só conheço a Bíblia. Pastor, eu só li a Bíblia. Meu pastor só deixa ler a Bíblia. Então, primeiro ponto é que como que você vai ter um parâmetro, né, sobre a Bíblia e outra coisa se você só lê a Bíblia? Então, não é pecado ler um outro livro, não é pecado conhecer uma outra doutrina para você comparar. Deveria, inclusive, conhecer, deveria buscar para ter uma comparação das coisas. Vamos lá. Alguns livros religiosos bem famosos. Eu tenho ali o livro dos Mormons, né? O autor é o Joseph Smith, todo mundo sabe disso. Onde que está Joseph Smith hoje? Ele morreu em 1844, ponto. Eu tenho outro livro também, o livro dos Espíritos, bem conhecido, né? É o Allan Kardec que escreveu. E onde está ele agora? Allan Kardec morreu em 1869. E eu tenho também, no hinduísmo, vários livros, né? Vários livros hindus. Eu tenho livros de Purana, de Sutra, de Vedas, de Ramayana, tirei alguns aqui, tá? E o principal autor, ele chama Vyasa. Onde está essa pessoa? Ninguém sabe. Não achei na internet, não achei nas minhas buscas onde está essa pessoa. Tem também o livro do taoísmo, que quem escreveu foi Lao Tse. Né? Também não sei. Eu só sei que ele morreu. Onde ele está, não sei. Sei que ele morreu 570 anos antes de Cristo. E o último exemplo é o budismo, tá? Eu trouxe aqui o livro mais famoso do budismo, que chama Tripitaka. Tripitaka. O autor dele é famoso também, é o Siddhartha Gautama. Todo mundo conhece por outro nome, Buda. Então o Buda escreveu. E onde está Buda hoje? Também morreu, irmãos. Morreu 480 anos antes de Cristo. Entendeu? Então no mundo hoje, irmãos, existem mais de 50 mil religiões, né? Pastor, o que tem a ver isso com a jumenta? Beleza, vamos chegar na jumenta. Então existem várias diferenças da Bíblia, de um livro nosso, do cristão, né, para esse tipo de livro, para esse tipo de autor, para esse tipo de religião. Primeiro ponto e mais importante: o autor morreu e o autor ressuscitou. Nenhum desses autores do passado que eu falei morreram e ressuscitaram. Jesus, ele foi o único. E existem provas disso, existem evidências históricas, textos, artigos, evidências arqueológicas, ruínas, objetos. Existe a cidade de Nazaré, o ossuário de Jesus. Então existem evidências palpáveis. Segundo, existências da presença de Jesus na terra. Quando ele ressuscitou, Jesus, primeiro, ele estava num túmulo. O túmulo estava vigiado. Quando chegam lá, o túmulo estava vazio. Não teve sinal de arrombamento, de roubo, de remoção do corpo. Não teve nenhum. Ele não estava mais lá. Colocaram os guardas e o corpo não estava lá. Outra coisa, Jesus apareceu para muitas pessoas, por volta de 500 pessoas. Ele se moveu daquele lugar, ele tocou em várias pessoas, ele falou com várias pessoas. E a principal diferença, na minha opinião, foi a transformação de algumas pessoas, dos discípulos. A Bíblia fala que depois que Jesus morre, os discípulos voltam a fazer, olham para trás, a fazer o que eles faziam antes. Alguns voltam a pescar. Mas depois que eles ficam sabendo e eles têm um encontro com Jesus ressurreto, a Bíblia fala que eles mudaram de luto para pessoas, para pregadores corajosos e testemunhas da ressurreição. Mudou o jeito de luto, chateado, triste, para falar: não, agora eu vou falar, eu tenho coragem, vou falar, eu vi, ele está aqui, eu vi a mão furada lá, entendeu? E isso que mostra. Outro exemplo é a conversão de Paulo. O outro exemplo é o crescimento da igreja, né? A Bíblia é o livro mais vendido no planeta. A Bíblia é legal porque ela foi escrita
por mais de 1.600 anos. Intervalo de 1.600 anos. Não foi escrito num momento só. 1.600 anos. Mais de 40 autores diferentes. Muitos não se conheceram. E a Bíblia, ela se encaixa. Ela tem começo, meio e tem fim. Agora, chegando na jumenta falante, né? Já falamos da introdução, vamos para a jumenta falante, que essa resposta é facinho de dar. A Bíblia dá essa resposta. Não é possível, pastor. Tem. A Bíblia fala que a jumenta falou ou não falou. Não é possível, eu já li a Bíblia 10 vezes, nunca vi, está escrito lá. Lê a Bíblia, vamos lá. A prova que a jumenta falou está aqui, ó. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Está aqui a resposta. Só isso, pastor? Não, só isso não. Tem mais aqui, ó. Mateus 10, 27. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Se a pessoa não lê a Bíblia, não sabe. Deus, irmãos, criou tudo. Só de criar tudo já bastaria. Deus criou todos os animais, cada um na sua espécie, cada um com o seu propósito. Os animais também refletem a sabedoria e o poder de Deus. E Deus os usa para mostrar para a gente algumas coisas, algumas lições. Se você olhar desde uma pequena formiga, lá em Provérbios, até a baleia que engoliu e cuspiu o profeta, vai ver os animais usados no sacrifício da expiação, você vai ver os animais usados como mensageiros, animais usados como símbolos, e todos eles obedecem. E essa obediência louva ao Senhor. Deus usou na Bíblia, Deus citou, eu vou falar alguns animais aqui, vou ter que ler porque é muito, tá? Coelho, lebre, abutre, gaivota, coruja, gralha, lesma, corvo, pomba, boi, peixe, baleia, porco, cisne, pelicano, tartaruga, leão, bezerro, ovelha, águia, cobra, urso, grilo, foi outro. Morcego, nem eu lembrava que tinha esse monte de animais da Bíblia, que Deus cita isso aqui. Então, resumo, irmãos, se Deus criou todos os animais com um propósito, ele pode ter falado isso. Outra coisa, outra coisa bem legal, Deus orientou os animais, na época do dilúvio, a entrarem na arca, cada um seu par lá, cada um seu par. Então entenda uma coisa, o que é para Deus fazer um corvo levar comida? O que é para Deus fazer uma baleia tirar um profeta de um lugar e mandar para outro? O que é para Deus fazer o peixe trazer dinheiro para pagar imposto? O que é para Deus fazer o peixe sair de um lugar que ele está e entrar na rede lá, se suicidar? Não é nada. Imagina fazer uma jumenta falar, irmãos, não é nada. Deus usou o que tinha e o jumento, o animal, obedeceu, né? Deus, ele viu, né, a situação, eu vou usar a jumenta. A jumenta viu um anjo ia matar Balaão, porque Balaão estava cego pelo pecado. Deus usou e usa animais aparentemente sem capacidade para os seus objetivos, sem capacidade, não podia falar, mas ele abriu a boca, ele usou e falou para o profeta abrir. Olha, é uma comunicação divina. Deus falou, abre a boca e fala isso para ele. Balaão, irmãos, estava tão cego, olha que interessante, tão cego, que não viu o anjo na frente, depois mudar de lugar. Não viu o anjo com a espada desembainhada. Estava tão cego que ele não viu o que a jumenta falou. E pior, estava tão cego que ele conversou com a jumenta e não percebeu isso. Isso mostra quão cego espiritualmente uma pessoa que é um profeta podia ser. A ira que ele tinha e outra coisa, a insensibilidade. Deus usou a jumenta para envergonhar o profeta, porque a jumenta tinha visão espiritual. A jumenta estava vendo o anjo, mas o profeta não estava vendo nada. Para finalizar, outro dia eu vi um testemunho de um pastor, de um pregador bem conhecido, que ele estava num galinheiro, e e ele falou que a galinha abriu a boca e falou um monte de coisa, e veio um galo e interpretou. Se é verdade, eu não sei. Se é verdade, eu não sei, porque eu precisava ver a fonte, precisava ver a galinha, o galinheiro, o contexto, um monte de coisa, e Jeremias me previne sobre acreditar nessas coisas, porque a Bíblia fala, em Jeremias 17,5, maldito o homem que confia no homem, mas em Deus eu confio 100%, na Bíblia e no poder de Deus. Sabe por quê? Isso está seguro. Efésios 3,20. Porque Deus pode fazer infinitamente a mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Será que o animal pode falar? Deus pode fazer muito mais do que isso, né? Se a galinha falou ou não falou, pouco importa, deixa a galinha para lá. Mas a jumenta, irmãos, eu tenho 100% de certeza que abriu a boca e falou. Eu já vi, irmãos, paralítico levantar. E eu já vi num congresso um pastor, muito meu amigo, meu pastor Sérgio, orar por um cego.
e o cego saiu enxergando. Então, falar, não foi nada para Deus, foi moleza. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos. Peço que continue nos usando, Senhor, para fazer a tua vontade. Abençoa, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para poder levar a sua palavra. Abençoa tantos quanto ouvirem. É o que eu peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.